Fala galera, aqui é o professor Gabriel e nessa aula nós iremos fazer a correção da nossa atividade. Essa é a nossa aula de número 62 e vamos fazer a correção do livro, na página 93, números 1 e 2. Esse assunto é continuação sobre equação de segundo grau, só que nessa atividade a gente vai resolver apenas equações de segundo grau, as equações na forma incompleta, tá? Então vamos lá. Olha só recapitulando aqui sobre a equação de segundo grau, olha só. Eu tenho esse exemplo aqui, ó, x ao quadrado menos 3x mais 4 igual a zero. Essa equação de segundo grau aqui, ela está na forma completa. Por que na forma completa? Porque eu tenho o coeficiente a, b e c, todos diferentes de zero, tá? Primeiro que o coeficiente a, em hipótese alguma, ele pode ser igual a zero. O b e o c pode, mas o a não. O que é o coeficiente a? Gente, o coeficiente a é o número que multiplica o x ao quadrado. Cuidado com isso aqui, gente, porque tem muita gente que vai escrever o coeficiente, ele escreve 1x ao quadrado. Não é, gente, o x ao quadrado não faz parte do coeficiente a. O coeficiente a é apenas o termo que multiplica o x ao quadrado. Olha só, tem um x ao quadrado aqui, não é? Quanto x ao quadrado que eu tenho aqui? Só 1. Então, por exemplo, se eu colocar 1 vezes 1x ao quadrado, ele vai modificar? Não. Você tem o número 20, eu coloco 1 vezes 20, que modificou o 20? Não, ele continua sendo 20, tá? Então, se você multiplicar uma coisa por 1, é ela mesma. Então, o fato do x ao quadrado estar aqui, ele já é 1, né? Ele é uma vez. Então, a gente tem o número 1 multiplicando por ele. Aí, por não modificar o x ao quadrado, é comum não aparecer o 1 aí multiplicando. Então, a gente escreve só x ao quadrado, tá? Mas a gente sabe que tem o número 1 multiplicando ele aqui. Então, o coeficiente a é o número que multiplica o x ao quadrado, certo? Quem é o número 1? Tá? Agora, quem é o b? O b é o número que multiplica o x sem ser ao quadrado. Tá? O b não é menos 3x, não. O que tem de gente que é isso aqui? Eu recebi atividade, teve gente que colocou lá a, b e c. Colocou lá o a, x quadrado, o b, menos 3x. E o c, mais 4. O único que você acerta é só o c, que não tem x. Os outros dois se erram. Certo? Isso é errado. O coeficiente a é apenas número. Coeficiente a, b, c são números. Letras não faz parte do coeficiente, gente. Cuidado com isso aqui. Não é isso aqui, não. Ó, tá? Quem é o b? É o número que multiplica o x ao quadrado. Quem está multiplicando o x ao quadrado aqui? Menos 3. Tá? Quando o número for negativo, você tem que colocar, tá? O sinal menos. Quando for positivo, não precisa não. Mas se você quiser colocar também o sinal de mais, pode. Então, quem está multiplicando o x aqui? O menos 3. Por isso que ficou menos 3x, tá? Então, o b é menos 3. E o c é o 4 aqui. O c é o número, a gente chama ele de termo independente. Por quê? Porque ele não multiplica nenhuma letra. É só um número sozinho, independente de letra. Tá? Então, é quem? O mais 4. Ou seja, pode escrever só 4 mesmo. Tá? Então, olha só, o a é o número 1, que multiplica o x ao quadrado, o b é o menos 3, que está multiplicando o x sem ser ao quadrado, e o c é o termo 4 aqui, que não tem x. Tá vendo que o coeficiente a, b e c são valores diferentes de zero? A gente diz que essa equação do segundo grau ela está na forma completa. Tá? Quando a equação está na forma completa, a gente resolve ela pela uma fórmula famosa chamada fórmula de Bhaskara. Tá? A gente vai aprender, eu não sei se na próxima aula ou daqui umas 2, 3 aulas, eu sei que a gente vai aprender, tá? Sobre a resolução de equação do segundo grau na forma completa, que é a utilização de fórmula, tá? Pela fórmula de Bhaskara. Agora eu vou mostrar para vocês quando a equação ela está nessa forma e nessa forma aqui, que são chamadas formas incompletas. Olha só por quê. Eu tenho aqui, ó, 3x ao quadrado. Vamos lá. Quem é o coeficiente a? Ou seja, quem é o número que está multiplicando o x ao quadrado? O 3 aqui, ó. Então, a vale 3, tá? Quem é o b? O b é o termo que multiplica o x, certo? Tá vendo que não tem nada aqui multiplicando o x? Na verdade, tem 1. Só que como tem um menos aqui, então vai ser o menos 1 que está multiplicando o x, tá? Então, vai ficar, ó, menos 1 vezes x vai dar quanto? Menos 1x, ou seja, menos x. Cadê? Tem o c aqui? Não, tá? Não tem, tá vendo? Tem algum número sem? Não tem. Então, o c vale 0, tá, gente? Então, tá vendo que o c tá valendo 0? Então, essa equação ela está escrita na forma incompleta. Porque um dos três coeficientes aqui, entre um dos três, eu digo assim, b e c, porque o a nunca pode ser 0, tá? O b e o c, ou então pode acontecer dos dois ser 0, tá? Então, o b e o c, um deles é igual a 0, tá? Lembrando, gente, que nós podemos resolver a equação de segundo grau somente se ela estiver na forma geral aqui, que é essa daqui, ó,
que você tem apenas um termo, né, com x ao quadrado, apenas uma coisa aqui, uma coisa que eu digo assim, vamos supor que tivesse aqui, ó, x ao quadrado mais 3x ao quadrado, não, tem dois, aí eu teria que resolver e somar eles e virar um só. Tá vendo que eu tenho apenas um termo aqui com x ao quadrado, apenas um termo aqui com x e um número, né, sozinho. Tá vendo? É um de cada. Quando acontece isso, né, a gente diz que ela está na forma geral, ou seja, a gente precisa igualar isso aqui a zero, tá? Então, para resolver uma equação, a gente tem que igualar a zero. Por quê? Porque, ó, quando você iguala ela a zero, você está dizendo que tudo aqui, ó, vai ser igual a zero, tá? O número que nós descobrimos como solução dessa equação, na hora que eu substituir aqui no lugar do x, aí resolver vai dar igual a zero, tá? Então, igualado a zero, tendo um termo de cada um aqui, nós estamos na forma geral da equação da equação do segundo grau, tá? Então, olha só. Aqui também está igualado a zero, não tá? Mas eu só tenho o coeficiente A e o coeficiente B. Coeficiente C igual a zero. Então, ela está na forma incompleta, tá bom? Todas elas estão na forma geral, porque está igualado a zero. Mas essa aqui é a forma completa, essa aqui é a forma incompleta, tá bom? Esse aqui, ó, x ao quadrado menos 16 igual a zero. Vamos lá, quem é o A? Quem está multiplicando o x ao quadrado? 1. Tem algum número multiplicando? Tem algum aqui com x? Não tem. Então, o B vale zero, tá? O B aqui vale zero. E um número sozinho, quem? Menos 16. Então, o C vale menos 16. Então, nesse caso aqui, eu tenho o coeficiente A e o coeficiente B. O C vale zero. Nesse aqui, eu tenho o coeficiente A, 1, o coeficiente C, menos 16, e o B igual a zero, tá vendo? Então, quando o B e o C, um dos dois vale zero, ou os dois é igual a zero, então, ele está na forma incompleta. Nós vamos resolver, certo? Essas daqui na forma incompleta, tá? Nesse estilo aqui, ó, de forma incompleta. Pode acontecer de aparecer várias equações diferentes. Aqui é só um exemplo. As equações vão modificar, gente. Não vai acontecer de aparecer só assim, não. Ó. 3x ao quadrado menos x igual a zero. Vai vir diferente. As equações vão modificar os números aí, ó. Os números que multiplicam o x ao quadrado, o número aqui que multiplica o x aqui, ó, vai modificar, porque senão é muito sem graça. Resolver só uma equação a vida inteira, não. Tem que resolver equações diferentes. Da mesma forma essa aqui, ó, vai modificar, vai vir aqui, ó, número multiplicando o x ao quadrado, vai vir número positivo aqui, negativo. Aqui vai vir número positivo multiplicando x, negativo. Aqui pode aparecer negativo também. Vai modificar, gente, porque senão a gente vai resolver apenas uma equação. Não, tem que resolver equações de forma diferente, com números negativos, positivo, de todo jeito, tá? Então, olha só, vai modificar. Por isso, né, que a gente resolve várias questões para poder você ver todo tipo de equação na forma incompleta, tá bom? Gente, a gente pode trabalhar aqui a equação, por exemplo, se eu quiser, eu posso pegar esse x e jogar para o outro lado, ele fica positivo, aí não vai estar mais igualado a zero, certo? Pega o x, volta ele para cá, ele volta negativo, vai ficar igual a zero. Aqui tá zero, gente. Aqui fica um zero aqui quando do lado direito da igualdade não tem nada. Quando não tem nada é zero, tá vendo? Aqui não tem nada do lado direito, então aqui é zero. Aqui não tem nada do lado direito, então é igual a zero. Esse zero indica que não tem nada do lado direito, tá bom? Então olha só, vamos lá, vamos começar a corrigir, tá? Apesar que já passou bastante tempo, eu expliquei isso aqui para vocês primeiro antes de fazer a correção, porque eu senti a necessidade disso, porque teve pessoas que estavam com dúvida de como resolver a equação de segundo grau, tá? Então vamos lá, vamos começar a fazer a correção aqui. Olha só, questão número 1. Determine o conjunto solução de cada uma das seguintes equações do segundo grau no conjunto dos números reais. Vou explicar isso aqui para vocês. Determinar o conjunto solução, gente, de uma equação, certo? Conjunto de solução, no caso aqui, é a solução. Você vai mostrar o conjunto de solução assim, ó, escreve S igual, abre chave, coloca o resultado e fecha a chave. É só uma forma... uma forma bonita de escrever a sua resposta, tá bom? Mas você pode muito simplesmente só escrever aqui, ó. Igual aqui, ó, x igual a 15. Pronto, já é a resposta, tá bom? Então, escrever, quando ele fala qual a solução de uma equação, ele está querendo que você descubra o valor de x. Ou então ele fala lá para você qual o resultado dessa equação. Ele quer o resultado, o valor do x. Então, uma equação, gente, é você determinar o resultado da incógnita. Quem que é a incógnita? X, tá? Então, resolver uma equação é você achar o valor da incógnita x. Você mostrar a solução é você achar a resposta, achar o valor do x, tá? Aqui ele fala para achar essa resposta no conjunto dos reais. O que são os números reais? É qualquer número, pode ser positivo, negativo, com vírgula, fração, todo tipo
tipo de número são números reais. Então ele quer a sua resposta em reais. Ou seja, sua resposta pode ser qualquer número. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser fração, pode ser com vírgula com negativo. Pode ser qualquer tipo de número a sua resposta. Então você vai encontrar, o conjunto de solução quer dizer, você vai encontrar a resposta do x dessa equação do segundo grau e a sua resposta pode ser qualquer número real. Tá bom? Então vamos lá. Agora vamos de vez começar a correção. Olha só, eu vou responder para vocês primeiro as equações de segundo grau nesse tipo aqui, ó, quando tem o A e o C, porque é mais fácil, tá bom? Então eu vou resolver primeiro todos de cor vermelha, depois eu vou resolver todos de cor azul, porque os de cor azul é esse tipo aqui, ó, que eu tenho o A e o B, que é um pouquinho mais complicado. Então eu vou resolver primeiro os mais fáceis, todos, né, os que forem desse estilo aqui, ó, eu vou resolver eles. Por quê? Porque a gente acaba decorando a forma de resolver quando for assim, ó, tá? Então vamos lá. Olha só. Vou começar pela letra B, que eu tenho ó, o A e o C, né? Então pronto. Não tem X sozinho aqui, então é nesse modelo aqui, ó, quando você tem o A e o C. Vamos lá, então vou resolver ele. Tá assim, ó, x ao quadrado menos 81 igual a zero. Como que eu resolvo uma equação desse tipo, quando nós temos apenas o coeficiente A e o coeficiente C? Simples, você vai pegar ó, o C, que é menos 81, e joga ele para o lado, né, direito da igualdade, ou seja, você vai jogar para o segundo membro. Tudo que está à esquerda da igualdade na equação, a gente diz que é o primeiro membro, tudo que está à direita a gente diz que é o segundo membro. O primeiro membro aqui é x ao quadrado menos 81. Quem que é o segundo membro? Zero. Tá? O que a gente faz? A gente vai isolar o x, tá? No lado esquerdo da equação e joga o número para o outro lado. Ou seja, o menos 81 passa para o outro lado. Só que é o seguinte, quando você passa um número de um lado para o outro, ele troca o sinal. Aí, no caso, vai virar x ao quadrado igual a mais 81. Tá aqui, ó, x ao quadrado igual a mais 81. Tá bom? Agora, o meu x ainda não está isolado. Por quê? Porque eu tenho uma potência 2 aqui, ó. Eu preciso pegar essa potência e jogar para o outro lado. Sempre assim, ó, um número sozinho, quando você joga ele para o outro lado da equação, ele apenas muda o sinal dele. Agora, quando o número está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Se ele estiver dividindo, ele passa multiplicando, tá? E quando você tem uma potência, tá? Quando você tem uma potência, ela passa para o outro lado que jeito? Ela passa para o outro lado em forma de raiz. Tá bom? Ela passa em forma de raiz quadrada, tá? No caso, x elevado a 2 vai virar raiz de 2, ou seja, a raiz de 2 é a raiz quadrada, tá? Raiz de 2 não, raiz com índice 2, na verdade, né? Então, olha só. Esse 2 vai passar para o outro lado, vai virar raiz. Então, tudo que tiver lá do outro lado vai ficar dentro da raiz, ou seja, 81 vai ficar dentro da raiz. Agora você resolve, ó. X é igual a raiz quadrada de 81, x é igual a 9, tá? Então, raiz quadrada de 81, 9. Então, pronto. Qual que é o valor do x? 9. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, olha só, 9, substituir agora, 9 ao quadrado, 81. 81 menos 81 vai dar quanto? 0, ou seja, 0 igual a 0. Tá vendo que quando a gente acha o resultado do x, a hora que eu substituo aqui, ó, tudo aqui vai ficar igual ao outro lado, ou seja, vai zerar, certo? Vai zerar, tá? Vamos lá, próximo, letra C, do mesmo estilo, ó. X ao quadrado menos 21 igual a 0. Eu vou pegar o menos 21 e jogar para o outro lado. Ele vai trocar o sinal, vai ficar assim, ó. X ao quadrado igual a 121, tá? Aí o 2 que tá aqui do expoente 2 vai passar para o outro lado e ele vai virar raiz, ou seja, vai ficar raiz quadrada de 121. Raiz quadrada de 121 é 11, ou seja, o x é igual a 11. Da mesma forma, ó, 11, eu vou substituir aqui. 11 ao quadrado, 121. 121 menos 121 vai ficar 0. 0 igual a 0. Então, é realmente uma igualdade isso aqui, ó, tá? Vou pular aqui o D, porque tá azul, né? Eu vou fazer só os vermelhos por enquanto. Vamos agora fazer essa letra F. Aí você olha aqui e pensa assim, nossa, tem um 9 multiplicando x ao quadrado, esse aí eu não sei resolver não. Aí, gente, entra aquela questão que eu falei para vocês, as equações vão modificar, vão ficar diferentes, vai ter um número multiplicando aqui às vezes aqui vai ter um positivo, aqui vai ter um negativo, vai modificar, tá bom? As equações nunca serão iguais, elas sempre modificam, tá bom? Então vamos lá, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o menos 16 e jogar para o outro lado. Aí vai ficar o quê? 16 positivo, tá bom? Agora eu vou ter que, ó, eu vou ter que passar o 9 lá para o outro lado e também vou ter que passar esse quadrado aqui, tá bom? X ao quadrado, esse 2 aqui. Então, primeira coisa, ó, o que o 9 está fazendo com o x? Está multiplicando. Então, primeiro eu vou jogar ele, tá? O quadrado aqui do x aqui sempre fica para o final. Então, eu vou pegar o 9. O que o 9 está fazendo? Multiplicando. Lembra? Ó, quando está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Dividindo significa ficar embaixo. Ele vai dividir o número que está do outro lado. Então, ó, o 9 está aqui, ele veio para baixo, tá? Certo? Ele vai dividir
quem está do outro lado, ou seja, ele vai dividir o 16. Mas não se preocupe, não vai precisar de fazer essa divisão não, quer ver só? Agora eu vou pegar, por quê? Porque o 16 ele é uma raiz quadrada exata, o 9 também. Olha só, vou pegar o 2 aqui e jogar para o outro lado e virar raiz. Aí vai ficar isso aqui, ó, raiz quadrada de 16 sobre 9. Agora eu tenho uma raiz quadrada, certo? De uma fração. Resolvo a raiz em cima e embaixo. Vamos lá? Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 9, 3. Pronto, x é igual a 4 sobre 3, tá vendo? Minha resposta deu uma fração, mas sem problema. Por quê? Porque as minhas respostas podem ser o quê? Qualquer número real, tá? Vamos lá, letra G. Na letra G, tá aqui, ó, x ao quadrado mais 25 igual a zero. Simples, tá, gente? Ó, vou pegar o 25 positivo, jogo para o outro lado, ele fica negativo, tá? Agora, olha só, o 2, que é uma potência, eu jogo para o outro lado e vira raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de menos 25. Agora, olha só, raiz quadrada de menos 25. Qual que é o resultado disso? Não existe resultado para raiz quadrada negativa, gente. Tá? Não existe, tá bom? Toda vez que apareceu raiz quadrada negativa, não tem resposta para isso. Por isso que eu coloquei a resposta aqui do x, ó, uma bolinha cortada. Por que essa bolinha cortada? Porque bolinha cortada significa vazio, ou seja, a sua resposta ela é vazia, não existe uma resposta, ou seja, a sua solução é vazia, não existe solução para essa equação, tá bom? Não existe um número que você vai multiplicar ele aqui, certo? Elevar a 2 que vai dar negativo, para ficar assim, ó, menos 25 mais 25 para zerar, não existe, tá? Porque qualquer número elevou ao quadrado ele fica positivo, então não existe resposta para essa equação aqui, ok? Vamos ver se tem mais algum, o vermelhinho tem mais que isso, tem mais 2, isso, tem mais 2 aqui que eu vou fazer com vocês, olha só. 49x ao quadrado igual a 36. Ah, mas o 36 já está do outro lado, não tem problema, gente. Se você quiser, você pode jogar ele para cá, ele fica negativo e de cá fica igual a zero. Olha só, aqui facilitou ainda, porque se ele tivesse de cá, igual aqui, ó, o 25 está de cá, não tá? Se eu jogo ele para lá, ele fica negativo. Ele poderia estar desse lado, se eu quiser eu jogo ele para cá, ele troca o sinal e aqui fica zero. Olha só, isso aqui ficou mais fácil ainda, porque eu não preciso jogar o 36 lá pro outro lado, ele já está lá. Porque a finalidade aqui de resolver é isolar o x, tá bom? Então vamos lá, vou pegar agora o 49, né, e jogar dividindo. Vai ficar o quê? X ao quadrado igual a... Deixa eu dar um espaço aqui, porque tá colado esses negócios aqui, certo? Vamos lá, olha só. Aqui. Então, vou pegar o 49 e passar para o outro lado dividindo, tá? Porque o 49 está multiplicando o x ao quadrado. Vai ficar assim, ó, 36 sobre o 49. Da mesma forma, 36 e 49 são raízes quadradas exatas, tá? Vou pegar o 2 e jogar para o outro lado, vai virar raiz. Ou seja, raiz de 36, 6. Raiz de 49, 7. Solução, x igual a 6 sobre 7, tá? Agora essa aqui, ó, x ao quadrado igual a menos 14. Vou pegar o menos 14, jogar para o outro lado, vai ficar o quê? X ao quadrado igual a 14 positivo. Joga a raiz para lá, fica raiz quadrada de 14. Nesse caso, gente, como a raiz quadrada de 14 não é uma raiz exata e não dá para fatorar ela, você pode deixar a sua resposta assim, ó, como em forma de raiz, tá? Mas você só pode fazer isso caso der uma raiz quadrada uma raiz não exata. Tá bom? Se der raiz exata, aí você não faz não tem que resolver ela, tá bom? Então você pode deixar assim, raiz quadrada de 14 é a solução da sua equação. Sabe por quê? Porque olha só, se eu pegar a raiz quadrada de 14 e elevar a 2, aí eu tenho uma raiz quadrada elevada ao expoente 2. Aí a gente corta o expoente com o índice, aí o número sai da raiz, aí vai ficar o quê? 14 menos 14 igual a 0. Ok? Já deu um vídeo um pouquinho grande, eu vou parar por aqui a nossa correção, certo? E o restante da correção vai ficar para o próximo vídeo, na nossa próxima aula, ok? Então, até lá e fui!